Boa tarde. O nosso grupo é formado por mim, Helena, Miguel e Sofia, e o nosso projeto é de uma releitura de capa de álbum inspirado no movimento do neoexpressionismo e Basquiat. O neoexpressionismo é um movimento artístico que surgiu na década de 1980 e esteve presente na Alemanha, Itália, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Este movimento vem em resposta à arte conceitual, minimalista e antiestética que predominou nas décadas de 60 e 70. Sendo assim, o movimento neoexpressionista teve como sua principal característica o resgate de elementos e temáticas de outros movimentos pré-modernos, tais como o retorno à pintura e à figuração, utilizando-se para tal de alta gestualidade, cores fortes e vibrantes, e o resgate de temas mitológicos subjetivos e do emocional humano. Archer descreve em seu livro Arte Contemporânea uma história concisa que os pós-modernos podiam e até deveriam citar qualquer período que desejassem. Eles agora não precisavam restringir-se às belas artes ou às artes elevadas, mas também podiam empregar artesanato ou outras técnicas, materiais e temas culturais até então considerados inferiores. A cultura pós-moderna é recheada de citações e nostalgia. Na Alemanha e Itália, países que foram parte do eixo durante a Segunda Guerra Mundial, houve o resgate do nacionalismo, até então tabu devido aos horrores recentes da guerra. Hartnett descreve em seu livro Pós-Modernismo que uma nova geração havia entrado em cena, uma que não teve nenhum envolvimento pessoal com os horrores da guerra e que se sentia coagida pela proibição tácita de certos tipos de debates. Alguns dos principais artistas do movimento são George Baselitz, Ansel Kiefer, Julian Schnabel, Sandro Schia, Francesco Clemente, Carlo Maria Mariani, Eric Fischl e Jean-Michel Basquiat. Basquiat, nascido em 1960, de pai haitiano-americano e mãe porto-riquenha, foi um jovem negro norte-americano oriundo do Brooklyn, em Nova York. Basquiat ganhou notoriedade com o grafite no centro de Manhattan. Ele e seu amigo Aidias usavam o pseudônimo Samu nesta época. Sua carreira solo, bem como sua notoriedade, aumentaram quando foi convidado a participar do Times Square Show em 1980, que foi uma exposição de arte colaborativa e com curadorias dos próprios artistas em exposição. Basquiat, em seu auge, foi amigo íntimo e colega de trabalho de Andy Warhol. Morreu aos 27 anos, em 1988, em decorrência de overdose de heroína. A proposta do grupo é fazer uma releitura, inspirada nas obras de Jean-Michel Basquiat, da capa do álbum Usuário, que foi o álbum de estreia da banda brasileira de rap rock Planet Hemp, lançado originalmente em 1995. Rainho descreve em seu artigo Imagem e Memória em um olhar estratégico sobre o legado de Jean-Michel Basquiat, que Basquiat transpõe sua visão peculiar das ruas de Nova York e das memórias sofridas de seu povo, preto, a saber, a escravidão, a melodia lamuriosa do jazz, a escrita sincopada do hip-hop, o assassinato de homens negros por policiais brancos e negros. Planet Hemp, em Usuário, trata do mesmo eixo temático: violência policial, rap e racismo. A ideia é unir esses dois mundos para valorizar a arte urbana presente na obra desses artistas, bem como trazer à tona a discussão principal do álbum Usuário: a legalização e conscientização a respeito das drogas, um assunto tabu que ceifou a vida de Basquiat. As obras analisadas como referência foram Ironia do Policial Negro, Pássaro no Dinheiro, Caveira e Pescaria, todas essas de 1971, Boxeador e Cabeça, essas duas de 1982. E assim foram extraídos, por meio dessa análise, os seguintes requisitos: a presença de figuras humanas ou animalescas disformes e esqueléticas, e também a presença de cores fortes e saturadas nas composições. Além disso, um uso claro de uma gestualidade, de pinceladas visíveis e de traços rabiscados, principalmente com uma utilização de contraste entre esses traços e o fundo, e a utilização do preto e do branco para trazer esse contraste. E há uma predominância das cores vermelho, amarelo e azul nas composições do Basquiat, e em algumas das composições a utilização de lettering, que traz esses traços gestuais bem característicos do Basquiat. O produto foi desenvolvido utilizando-se a mistura de manual e digital.
A figura central foi feita de forma manual com a utilização de giz oleoso, e o lettering 420, bem como o grafismo da folha de maconha, foram feitos com caneta e papel. Posteriormente foram escaneados por meio digital e o restante da arte foi trabalhada digitalmente no Photoshop, utilizando-se de manipulação de cores com filtros digitais, brushes que simulam ferramentas manuais como pincel, giz e lápis, e ajustes na opacidade e mesclagem dos elementos. O título do álbum e o nome da banda foram feitos a partir de lettering, e não utilizou-se nenhuma fonte digital já existente. Também foram utilizados alguns grafismos de bancos de dados de imagem, como FreePic e Adobe Stock. O objetivo era que o resultado final parecesse ao máximo uma obra feita integralmente de forma manual. E o resultado é uma obra vibrante, colorida e altamente gráfica, que remete ao estilo característico de grafite de rua de Basquiat, valorizando a arte urbana, que também se faz presente em usuário do Planet Hemp. Ademais, almeja-se abrir cada vez mais espaço para um assunto importante: legalização e conscientização sobre o uso da maconha e outras drogas. Esse é o primeiro mockup, e esse é o segundo mockup. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa do trabalho. E esse foi o nosso projeto. Muito obrigado.